Sou do coro daquilo que apanha, tudo suporta a façanha, novo assinante de Espanhas, porta arrebenta e arranha. Eu nasci pra morrer, eu nasci pra morrer, vamos! Eu nasci pra morrer, eu nasci pra morrer. Tudo daquilo que apanha, tudo suporta a façanha, novo assinante de Espanhas, porta arrebenta e arranha. A morte no sangue se banha, e assim meus camaradas sou boi de piranha. A morte no sangue se banha, e assim meus camaradas sou boi de piranha. Eu nasci pra morrer, todo mundo. Eu nasci pra morrer, eu nasci pra morrer. Até o fim. Eu nasci pra morrer, eu nasci pra morrer. Marimbondo é inteiro, Você vive, e de repente olha embora, e cadê os amigos? Cadê as conversas dele? As coisas, as histórias? Tudo vai acabando e só fica a gente, né? Desculpe, mas é que hoje eu lembrei do Arbano. Eu falava com ele, Arbano, você não pode beber. Você tem problema de pressão alta. De repente dá um trem e você cai duro no chão. Morreu de repente, Arbano. Estourou o veião do coração e pô, foi pro Bené. Nossa, ainda o ano, viu? Não tinha nem 90. Tudo que você vê de importante que não vai no tempo dele. Mas quem que você lembra agora, né? Quem que você lembra depois que ele morreu? Quem morreu? O Arbano. Arbano não morreu, o Arbano está vivo. Como o Arbano não morreu? Eu vi ele no caixão morto, eu vi, o Arbano está morto. Você viu? Você viu, mas ele está vivo. Como vivo? O Arbano está vivo? Está muito vivo. Como está vivo? Então ele deve estar falando mal de mim, como ele sempre falava. Devia ter morrido mesmo, você velho. A nós do andaime é uma coisa assim muito do encontro com a comunidade, né? E ele acontece desde o momento que a gente define o espetáculo que a gente quer fazer, que a gente quer montar, né? Que essa coisa, a tradição oral, a gente ir ouvir as histórias dessas pessoas que a gente define que é o momento de contar aquela história, trazer essa história à tona, né? Então tem esse primeiro momento desse contato com a comunidade, né? De ouvi-los, de trazer suas histórias para a sala do ensaio, para que sejam transformadas em cenas, e assim, é objeto único nosso assim, de pesquisa. Né? Quando eu falo único, assim, a gente tem fez essa opção mesmo. Né? Já tem um tempo, desde 1996 que a gente fez essa opção de contar essa história que a gente sabe que nunca é contada, né? Nunca é escrita nos livros. Então, do teatro, trazer isso para o palco para a gente ver a história deles, a gente vê o que tem da nossa história junto com essa história e para eles verem também. Para eles verem. Como um beduíno
ver essa imagem. Um deserto, uma distância. Vou fazer um pouquinho para vocês entenderem. Não precisamos projetar a voz mais do que a gente já fez. Do jeito que vocês quiserem. A gente vai vibrando junto, deixando esses microcantos sair do deserto ali enquanto a gente caminha. Com a mesma ideia, a gente não deixa terminar. Alguém sempre tem a responsabilidade de continuar. Lá no começo, que a gente foi numa comunidade aqui em Piracicaba, que é uma comunidade de tiroleses que já estão aqui em Piracicaba há mais de 100 anos. Eles saíram de um território lá na Europa, que era entre Itália e Áustria, né? Eles não eram nem Áustria nem Itália, eles vieram, era tiroleses. E eles vieram depois, estava acontecendo uma guerra, e nessa guerra o território foi extinto, né? Foi anexado, uma parte para a Itália, uma parte para a Áustria. Então, quando eles chegaram aqui, depois de um tempo, eles não tinham mais o lugar deles lá, né? Então, eles não eram brasileiros, eles não eram italianos, não eram austríacos, quase dizer, não era ninguém, né? Depois, lógico, com o tempo, eles conseguiram resolver a cidadania italiana, a cidadania brasileira. Mas por um tempo, eles eram ninguém, gente de nenhum lugar, né? E aí, quando a gente foi lá conversar com eles, que a gente tinha interesse de trazer essa história, a história deles para o palco, o primeiro comentário que eles fizeram nossa, a gente está cansado já de ficar falando da nossa história. As pessoas vêm aqui, elas vêm alunos de universidades, vêm alunos de história, vem com várias desculpas, eles falaram. E depois eles vêm, conversam e vai embora. Desaparecem, não voltam mais. Daí a gente não sabe o que aconteceu nessa história. Daí a gente falou, não, nós vamos aqui, nós vamos conversar, tudo, mas nós fazemos questão de retornar depois com o resultado dessa pesquisa, dessa conversa que nós tivemos. É uma manifestação. Ou é um sentimento? Vocês representam uma dor, um amor, um sonho. Precisamos de movimentos. Seu corpo inteiro a favor. Troque os parceiros e as parceiras. Sem pensamento. Primeiro assimile o novo parceiro e comecem a aproveitar a criação. Se lembrem disso. A gente poderia não estar. E agora eu preciso aproveitar muito o detalhe de que eu estou de volta, exercitando meu corpo para sempre. Cada parada deve ser aproveitada sem pressa. Calma!
Toda vez que eu desejo a carnificina, eu perco sangue em minhas veias. De certo alguém sentirá a minha falta. Obedeço. Porque daí a gente começou a conviver lá na comunidade, participar de tudo que eles faziam, das festas, né, das cantorias. A gente ficou assim meio que parte daquela comunidade. E aí, quando foi estrear o espetáculo, a gente organizou uma coisa de trazê-los, de vir de lá, ônibus mesmo, de vir para vir à estreia. Eles já ficaram assim felizes, né? Assim, pô, a nossa, sabe, era uma coisa assim, para colocar uma imagem, sabe a pessoa que coloca a melhor roupa porque ela vai num acontecimento especial, aquilo para eles era um acontecimento especial. E aí eles juntos com outras pessoas, então super orgulhosos, claro, porque outras pessoas, essa história é minha, ela é minha, essa daí, né? E depois, passado um tempo, a gente pegou o espetáculo, e o espetáculo foi construído para um espaço fechado, com teatro, palco italiano, com cenário, iluminação, tudo. A gente foi apresentar no bairro. Olha. Nós apresentamos, são duas comunidades, Santana e Santa Olímpia. A gente apresentou nas duas comunidades. Assim, a céu aberto. Uma apresentação na frente da igreja e outra lá no salão de festas dele, né? Olha, foi assim um momento impressionante, porque eles vieram conversar com a gente depois do espetáculo, e isso os mais velhos que não tinham vindo para a sala de espetáculo, eles conversavam com a gente como a gente fosse mesmo tironeses. Sim, um deles. Um deles, cara, os mais velhos. E a gente fez assim uma musicalidade do dialeto, tudo. Eles estavam achando que a gente, foi muito interessante esse encontro, né? Para mim, assim, essa possibilidade de contar essa história, da gente ver como parte dessa história e dessas pessoas terem a oportunidade de ver a sua história traduzida assim numa linguagem artística, eu estou contando uma passagem, né? Mas fizemos várias outras, né? Com os caipiras, com o pessoal do circo. Acho interessante tudo isso porque é essa a importância que a gente tem, deixar que as coisas dancem da gente para a gente se sentir melhor. A gente ainda, né, organiza dessa forma. É um projeto com crianças, que daí as crianças contam a história da comunidade, elas descobrem a história da comunidade, a origem daquele bairro, né? Por que tem o nome aquele bairro, por que tem algumas peculiaridades daquele bairro, daí a gente transforma em cena, transforma num resultado, e daí os pais vêm assistir. Uma coisa da criança. Então muita criança que estava fora da escola, que não estava se interessando mais, começa a voltar para a escola, para a sala de aula. Claro. Porque, eu tenho interesse, eu vou conversar com meu pai, eu vou conversar com os moradores antigos do bairro, né? E bairros assim que também tem umas coisas bem legais, assim, que a gente pergunta, o que tem de legal no bairro? Nada, só tem violência, só tem tráfico, não sei o quê. Daí começa a fazer a pesquisa, daí eles veem que tem um campo de futebol, que tem um jardim, que tem uma praça, que tem... Daí, opa, meu bairro não é só violento. Eles começam a ver que o bairro... E outra, tem as pessoas. Mais importante que tudo, tem as pessoas, né? Não percam a partir
pausa. Não se movimenta todo o tempo. Aumentem a quantidade de pausas. Deixa a imagem se instaurar. Porque teve um momento assim de a gente descobrir também essa coisa, porque nós não somos atores formados nas escolas, embora o grupo pertenceu por 30 anos, 31 anos por uma universidade, né? Mas a gente não era ninguém formado. Então, como que era isso? Como que se traduzia essa coisa artística no grupo, no nosso corpo, né? Então, essa coisa da comunidade, da tradição oral, deu um caminho pra gente. Sim. Então, assim, olha, isso é forte, né? Porque a gente via muito isso, né? Não sei se é bom ou ruim, mas muitas escolas que formavam os atores, que tinham um corpo maravilhoso, que sabiam, que o gesto, mas não tinha história para contar. Não tinha história para contar. Então é quase que para nós ao invés. A gente vai atrás da história, já que o corpo não vai ser aquele corpo, aquela coisa, aquele gesto, aquele canto, mas a gente vai contar uma história. E se essa história interessa para nós, daí a gente vai tentando fazer do nosso jeito também, né? Um samba lenço. Dancem juntos. Já que estão aí, dancem juntos. Estamos perdendo o elan, a vontade de criar. Vou fazer uma pergunta, continue fazendo. Será que eu não estou deixando meu cansaço agora me entediar? Como que eu aproveito e retomo o trabalho? Como eu venço o tédio? Sentiu que esgotou? Volta. Continua dançando. E vão trocando de cadeiras. Vão trocando de cadeiras. Troquem de lugares. Achem outras soluções. Não percam a partitura. Tem sentido nela. Aproveita a imagem. Aproveita a pausa. Aproveita a pausa. Não se movimenta todo o tempo. Aumentem a quantidade de pausas. E deixe a imagem se instaurar. Trocando de cadeiras, continue caminhando, continue, também tem a parte de trás do ciclo. O que é que dá para eu inventar aqui? E agora a gente junta tudo.
ordens. Cadeiras. Eu posso correr, eu posso deitar, eu posso dançar com um com o outro. Eu crio 1000 possibilidades. Eu danço de longe, eu danço de perto. Eu dou grandes pausas, pequenas pausas. Eu vou performar. Eu tenho uma partitura por base, mas eu não ouvido ela. Viaja na sua, na do outro, na da outra. Aproveita. Olha isso aí. E agora a gente usa também o foyer, também aquela escada, a gente usa essas cortinas. Se quiser sair na porta, sai. O que dá para fazer? Mas eu me mantenho um pouco desde criança. Cadê a partitura? Cadê a pausa? Cadê a coragem de sair do centro? Cadê os detalhes? Para onde eu posso ir? So stark for all my day, all my day, e barbo now spoon out my home, all my child me born your Eu vou finalizando então. Meu trabalho começa a encerrar o processo de hoje. E aproveite esses últimos momentos para criar algo. Ao invés de me livrar do exercício, eu finalizo ele. A raiz para nós é a origem, né? É a origem. A nossa origem, por exemplo, porque antes de sermos atores, nós somos seres. Nós temos família, nós temos uma história, né? Então essa coisa, para nós, a tradição oral também reforçou muito isso, né? Então, porque a gente também apresenta esses trabalhos não só para as pessoas que foram objeto da pesquisa, obviamente, mas apresenta para outros públicos. E daí os outros públicos identificam, né? Ah, é meu tio, ah, minha mãe, ah, minha tia, né? E aí, para nós, um pouco desse auge foi quando a gente foi para a Itália. Sim. Foi para a Itália com um espetáculo que não era em português, não era em italiano e muito menos em português. Era no dialeto caipira. Sim. Que nem aqui no Brasil, você vai apresentar, dependendo do lugar que você vai, as pessoas não entendem muito. O que é isso?
nem a palavra, nem a sonoridade da palavra. Portanto, os italianos estavam em contato com um espetáculo que não era em português. E aí, como que ia ser a relação, né? Como se comunica? Como se comunica. E aí a gente sempre faz uma conversa com o público, né? Principalmente quando é um público assim, que está num lugar diferente, assim, né? E aí a gente ouviu isso. Olha, nós não entendemos uma palavra que vocês disseram, mas nós sentimos com o coração o que vocês quiseram falar. Bonito, muito bonito. É o centro, é fundamental nesse país que nós vivemos, né? Então, assim, é um caminho para a gente entender o que é esse nosso país, né? Então, quer dizer, eu acho fundamental nesse sentido. Se o Brasil se conhecesse, se reconhecesse a partir disso, né? Se tivesse mais trabalhos, mais gente falando disso, mais gente com esse pensamento, percebendo isso, né? Recontando, ou nem recontando, contando mesmo, né? Não é recontar, é contar a sua própria história. Primeiro que a gente teria um entendimento real do que é esse nosso país, né? Porque são tantas influências que a gente não sabe quem a gente é direito, né? E a gente sabendo quem a gente sabe, vai quase que assim, ter meio concreto o que a gente quer. Sim. Né? Porque como que a gente sabe o que a gente quer se a gente não sabe quem a gente é? A gente quer o quê? Então fica nessa coisa, né? E logicamente que o poder tira proveito disso. Eles não sabem o que eles querem mesmo, então a gente dá qualquer coisa, né? Não tem problema. Não tem expectativa. Não tem expectativa. O que a gente quer? Então, qualquer um que chegue lá, né, vai dar. E não é o que a gente quer, né? Mas porque a gente também não sabe o que a gente quer. Certo. Né? Tem alguma coisa que você gostaria de comentar que a gente acabou falando? Para mim, assim, a importância que tem uma troca como essa, né? Essa possibilidade. Então tem a questão da opção, de você fazer uma opção que eu acho que é muito concreta, que é muito relevante, e daí tem um segundo momento de você poder trocar entre os parceiros, né? Porque também é uma outra dificuldade. Como não tem muita gente nesse caminho, parece que tem às vezes, e é muito recorrente isso, a gente tem uma sensação que está sozinho. Para fazer sozinho. E aí, quase que chega aquela coisa, acho que não tem muita importância o que a gente está fazendo, viu? Porque a gente está tão sozinho. Muitos grupos de teatro, né, dos extremos, dos interiores, né, grupos que estão surgindo, tivessem essa sacada, né, como é importante a gente falar do nosso povo, né, do nosso lugar de fala. Esse é o lugar de fala de vocês, né, de trazer a história do Rio, de trazer a história da ancestralidade. Bate palmas, tira, conta histórias do mundaréu. Uma pedra de cada nossa vida. Hoje tem força, mas se baião. 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 Hoje tem força, mas se A partir dessa conversa, desse diálogo, tá vindo uma imagem assim, né? De fala de raiz, a gente pensa na planta, né? Sim. Né? A gente consegue conceber uma árvore que ela está aqui, daqui a pouco ela está ali, daqui a pouco ela está lá. Sim. Não é mesmo que a gente
que a gente faça essa retirada, né? Porque ela não vai sair sozinha, faça essa retirada e coloca ela ali. Em algum momento ela não vai rolar, né? E aí uma outra imagem também que tem, né? Embora assim, eu tenho essa coisa da origem, meus pais vieram da roça e trabalharam muito tempo na roça, eu passei por isso também, de cuidar de uma hortinha, tudo, mas não é... Talvez agora eu estou tentando recuperar alguma coisa aí, mas não é muito o meu forte, né? Mas eu fico pensando, assim, tem uma coisa que está forte agora. Tem até árvore frutífera que precisa de outra perto para o fruto, para dar o fruto ou para que o fruto seja bom. Verdade. Então, assim, essa coisa da gente estar se encontrando é um pouco nessa linha. Encostar um pouco nessa árvore, de fazer que tenha fruto e que o fruto seja bom. Né? Sozinho, às vezes a árvore nem frutifica. Né? É uma rede. Nem A gente precisa sempre um do outro. Né? Isso, que é o teatro de grupo, né? Teatro é a arte do encontro. Não, acho que o mais importante é o seguinte, desde quando nós começamos, uma amizade que vem até hoje, e essa amizade tem refletido no grupo, porque o grupo é o que a gente é, né? Ele não pode ser outra coisa, ele tem que ser nosso, e sendo nosso, ele se transforma universal, né? Porque tudo que é da gente consegue expandir para outros lugares, é isso que a gente queira também, né? Mas acho que a importância do andaime não é só para nós, mas também para toda a cidade, para o estado de São Paulo, que é conhecido como estado caipira, né? E nós somos caipira, graças a Deus, embora um caipira diferente, porque eu sou um caipira paranaense, o Chapéu é um caipira mineiro, e fomos nos encontrar aqui em Piracicaba. Então, o teatro propicia isto, né? Nós temos grandes amigos, todos aqui os nossos amigos, todos parceiros, né? Todos fazem parte desta árvore, né? E que a gente espera que não seque nunca, e se secar que ela brote de novo, que ela vingue, porque essa é a nossa função. Piracicaba.